é mais complexa teoricamente e na prática, tá? E é só uma primeira conversa sobre isso, beleza? Só uma primeira conversa sobre isso, que é o seguinte, olha, pessoal, vamos nessa. Para que a gente pratica a religião? Para que a gente tem os atos, né, de piedade? A gente pratica a religião, tem os atos de piedade, né? Para que a gente tenha, esperando um resultado, concorda? Que resultado é esse que a gente espera? Olha, a gente espera que a gente tenha mais docilidade à graça. Isso equivale a dizer o seguinte, que se a gente tiver docilidade à graça ao longo de uma vida, a gente vai ser santo, a gente vai ser santificado por essa graça e vai ser santo mesmo, tá? Vai se tornar santo, essa que é a ideia, beleza? Eu não quero nada menos do que isso para vocês, porque eu não quero nada menos do que isso para mim. O único projeto de uma vida que vale a pena ser vivido é o da santidade. E quando eu falo santidade, pessoal, é que eu queria. A santidade, ela não é uma coisa assim... Tá, eu queria que vocês palpassem, vocês tocassem na santidade, tá? Um caminho que foi o caminho mais habitual é vocês lerem a vida dos santos. Esse é um caminho e ele é bom. Não estou dizendo que ele é ruim. Ele é excelente, ele é ótimo. Agora, o outro caminho que eu queria que vocês palpassem, vocês tocassem na santidade, santidade real, santidade para você, santidade para mim, para você, é o seguinte. Preste atenção nisso aqui, isso aqui é muito importante, tá? Muito importante. É o seguinte, olha só, vou pegar o exemplo do meu irmão Marcelo, tá? Meu irmão Marcelinho, Marcelo Câmara, ele... Veja, vocês conhecem a história dele ou não? Então, é uma pessoa muito diferenciada, né? Joga aqui, ó, joga aí depois, Marcelo Câmara. Tem o site dele agora, né? Da associação dele, marcelocâmara.org, tá? Marcelo Câmara nasce em 79, beleza? Em 91 faz a primeira comunhão, depois ele começa a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina em 97, tem o primeiro contato com o Opus Dei em 98, depois com o Emaús em 99, se forma em Direito em 2002, olha que coisa. E aí ele tem um diagnóstico de linfoma em 2004, né? Em 2004 eu já ouvi falar do Marcelo, eu não tive o prazer, não tive a possibilidade de conhecê-lo presencialmente, né? Em 2004 ele tem um linfoma, depois em 2005 ele é internado, ele faz concurso para o Ministério Público, né? E em 2006 toma posse como promotor. Em 2007, nesse mesmo ano, ele tem um AVC, é internado na UTI por conta das complicações do linfoma e morre, e vem a falecer em 2008, uma quinta-feira santa, foi dia 20 de março, tá? Que ele faleceu. E aí, olha aqui, ó, 2008 ele morre. Em 2013, há uma oração para devoção privada. Por quê? Porque nota-se a presença da fama de santidade e de sinais de milagre, ok? Então, o arcebispo Dom Wilson Tadeu Yonk autoriza a oração para devoção privada no Marcelinho, beleza? Em 2017, ou seja, 3 anos depois da oração privada, 4 anos depois da oração privada publicada e 9 anos depois do falecimento dele, tem a publicação da biografia do Marcelinho, 2017, tá? Dom Wilson autoriza a publicação de uma biografia da vida de Marcelo. Dezembro, publicação da biografia No Caminho da Santidade, a vida de Marcelo Câmara, um promotor de justiça, tá? Pela editora Cultor de Livros, ok? Em 2018, lançamento da biografia e entrega do pedido de beatificação. Aqui que está o ponto, tá? Em 2018, também, 10 anos de falecimento dele, tem a abertura do processo de beatificação dele, né? Do Marcelinho. Em 2020, foi em março, se eu não me engano, 8 de março, isso aí, teve a instauração foi declarado servo de Deus, né? Então pronto. E aí começa todo o processo para que ele se torne beato, né? Para que ele possa se tornar beato e santo logo, e canonizado logo. A gente tem certeza que o Marcelo, que Marcelinho, por enquanto, daqui a pouco São Marcelo, vai ser canonizado. Então, o que eu queria que vocês hoje estudassem, eu sei que é pedir demais, tá, pessoal? Mas olha, também tá tão confuso, tá tão estúpido tudo que tá acontecendo, né? Assim, o pessoal só pensa em golpe, e depois não golpe, depois eleição, caralho. Tá, essa é a parte da vida, a gente tem que falar sobre isso, a gente fala sobre isso, pessoal. Olha, vamos lá. Importa muito, ó, pra ordem social das coisas, beleza? Mas, né, tem outras coisas aqui. Eu queria que vocês procurassem
uma publicação de 25 de janeiro de 1983 para instruí-los acerca desse processo de beatificação, tá? O que eu preciso? Eu queria que vocês tocassem nisso da santidade através da instrução para a causa de canonização. O que significa? Significa o seguinte, olha, eu queria que significa que há uma outra forma de entrar nessa história, que é a seguinte forma, olha, como que alguém chega a ser declarado santo? O que de fato, na prática, concretamente precisa acontecer para que uma pessoa que vivia conosco até, o Marcelinho, né, que vivia conosco até 14 anos atrás, ele esteja em processo de canonização agora, né? Ou o Guido Schaeffer, né? Ele esteja em processo de canonização agora, aqui o médico surfista aqui do Rio de Janeiro. Isso é para ajudar vocês, porque quando a gente lê, por exemplo, a biografia de uma Santa Teresinha no São Bernardo, que são pessoas excelentes, óbvio, são santos excelentes, santos que a gente vai ter muita devoção, o Padre Pio, a gente não chega a conseguir entender como que ocorreu todo o processo, não o processo só da vida deles, mas o processo da instrução da causa. Vou te dizer que tem coisas que ajudam muito. Por exemplo, né, quando a gente começa a ler, eu queria que vocês lessem, Divinus Perfectionis Magister, é o nome do documento, está em português, está no site do Vaticano, tá? Divinus Perfectionis Magister, ok? Divinus Perfectionis Magister, tá? Do Papa João Paulo II. É um documento que foi publicado em 25 de janeiro de 1983, ok? Então, olha só, aqui ele começa, né, do Sumo Pontífice João Paulo II sobre a nova legislação relativa às causas dos santos. Por quê? Porque havia uma legislação, havia um modo de fazer até 1917, ok? 1917, que era a data de promulgação do último Código de Direito Canônico, que ele foi reformado em 1983. Então, por isso que coincide essa data aqui, 1983. Beleza? Beleza. E aqui tem um passo, na verdade tem uma explicação, né? Uma explicação bonita, histórica, como que a coisa vai se aperfeiçoando, né? Quais são os primeiros documentos que foram publicados acerca do tema, como é que isso vai se aperfeiçoando na história, de tal modo que o rigor ele não se perca, muito pelo contrário, mas para que haja uma certa celeridade, né? E a gente vai ver como que, olha só, e é uma coisa que é uma crítica que eu estou fazendo agora aqui, como que existe ainda uma mentalidade, nesse próprio documento, uma mentalidade que claramente dificulta que os leigos sejam proclamados santos, né? Um ponto central aqui, que não é uma falha, mas é como a coisa está posta, é que olha aqui, quer ver? Isso aqui, quer ver? Bem, a gente vai chegar lá. Mas uma coisa que eu peguei aqui, falei, olha, aqui complicou um pouco, né? Porque acontece o seguinte, depois você tem uma... Quer ver? Onde é que tá? Bem, depois a gente acha aqui. Quer ver? É que assim, não tô achando aqui, mas o fato é o seguinte, chega uma etapa do processo em que uma das figuras, só para descrever como é que funciona, vamos lá, é necessário ter um autor da causa, tá? Ou seja, alguém que promove a abertura da causa de canonização. Eu vou dizer já que é isso que eu queria conversar com vocês. Depois existiu a figura da instituição do postulador da causa. O postulador da causa é aquele sujeito que vai recolher todo o material que embasa a tal da fama de santidade que uma certa pessoa morre, tá? Então a pessoa morre em fama de santidade. Como é que essa pessoa ela chega a ser declarada santa? Como é que ela chega a ser declarada santa pelo Papa? Esse que é o processo que eu queria que vocês emergissem muito, que vocês mergulhassem, mesmo que vocês não sejam católicos, né? Mesmo que vocês sejam protestantes, que vocês não tenham religião. É muito bonito o itinerário rigoroso, para que a pessoa chegue, para que o Papa chegue a declarar alguém excelente ao ponto de ser canonizado, tá?